empresa que não entrou nessa investigação da Polícia Federal. Aliás, é muito estranho. Por quê? Porque a CONTAG a gente sabe que tem ligação com petistas, né? Tem ligação com deputados do PT, né? E também o Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas e Idosos da Força Sindical, a Sindinap, que é o Frei Chico, é o vice-presidente dela lá, que é o irmão do Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a gente vai ter acesso a esses extratos bancários dessas empresas durante o período em que elas operaram com possível fraude do INSS. Escândalo à vista. Quebra de sigilo da Sindinap do irmão de Lula pode abalar os bastidores do poder. A CPMI do INSS tomou uma decisão explosiva. Quebrou o sigilo da cooperativa ligada ao irmão de Lula. Essa medida pode revelar segredos, conexões políticas e possíveis irregularidades que podem abalar ainda mais os bastidores do poder no Brasil. Será o começo de um grande escândalo ou apenas mais uma jogada política? Assista agora, analise os fatos e deixe sua opinião nos comentários. Ela é fundamental para o debate democrático. A quebra de sigilo do sindicato do irmão do Lula. Na verdade, a CPMI do INSS, meu amigo, quebrou o sigilo de um monte de gente. É isso que eu falo para vocês. Essa CPMI, mesmo que fosse uma CPMI comandada pelo governo, ainda conseguiria fazer um estrago enorme. Por quê? Porque há muita coisa a ser investigada nesse caso. Diferente da CPMI do 8 de janeiro, em que, ok, tinha coisa para ser investigada, lógico, toda CPMI tem coisa para ser investigada, mas era um fato mais reduzido, é um fato mais focado, né? Era mais uma questão de interpretação do que realmente levantamento de informação. Aqui, meu amigo, imagina, essa liberação de sigilo bancário, o quanto de coisa que vai aparecer aqui, não só em relação ao INSS, mas em relação a outras coisas também. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por minha irmã que quer se casar com o Peter, Wesley até que enfim o nome normal e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a CPMI do INSS quebrou o sigilo do sindicato do irmão do Lula. Não foi só isso, não. Tá aqui, ó, quebra de sigilo de 67 pessoas e 91 associações e empresas. Então, um monte de gente vai ter o sigilo quebrado. O que significa quebrar o sigilo bancário? O sigilo bancário, vocês sabem, é, em tese, um direito de todo brasileiro, né? Ou seja, o seu banco não pode fornecer para outras pessoas informações sobre a sua conta corrente, de quem que você recebeu dinheiro, para quem que você mandou dinheiro, e etc, etc, etc. Basicamente, isso daqui significa que você pode pedir o extrato dessas empresas todas, de todas as contas dessa empresa, e ali vai constar de onde é que elas receberam o dinheiro, para quem que elas mandaram o dinheiro, e aí você tem um monte de informações nisso daí, né? Essas informações, em princípio, são sigilosas, tá? Só a CPMI que pode ter acesso a essas informações. Mas você sabe como é que é, né? Se tiver alguma coisa cabeluda ali no meio, e pode ter coisas cabeludas não apenas em relação ao INSS, mas pode ter em relação a outras coisas também, volta e meia, vaza essas coisas em CPMI. Isso não é incomum, né? Então tá aqui, ó, foram 67 pessoas e 91 associações e empresas que tiveram isso, o sigilo quebrado pela CPMI. E isso inclui o careca do INSS, outros empresários e coisa e tal, a CONTAG, que é aquela grande confederação dos trabalhadores da agricultura, que é uma grande empresa que não entrou nessa investigação da Polícia Federal. Aliás, é muito estranho. Por quê? Porque a CONTAG a gente sabe que tem ligação com petistas, né? Tem ligação com deputados do PT, né? E também o Sindicato Nacional dos Aposentados Pensionistas e Idosos da Força Sindical, a Sindinap, que é o Frei Chico, é o vice-presidente dela lá, que é o irmão do Luiz Inácio Lula da Silva. Então, a gente vai ter acesso a esses extratos bancários dessas empresas durante o período em que elas operaram com possível fraude do INSS, e daí o pessoal vai poder avaliar isso daí, né? É lógico, de novo, isso é uma coisa importante, por quê? Porque você pode achar muita coisa nessa história aqui, ligada ao INSS ou não, tá? Porque se apareceu uma outra coisa ali, se apareceu algum outro crime ali, se apareceu alguma outra figura recebendo dinheiro, alguma outra coisa, isso evidentemente pode ser usado também, né? Então, vamos pegar o Frei Chico através disso daqui. O Frei Chico não foi chamado ainda, mas há previsão de que vão chamar, eles disseram que vão chamar ele. Bom, nem tudo é perfeito, tá? Teve também o ex-ministro, o Lupe e o Oliveira escaparam de ter o sigilo bancário fiscal quebrado pela CPMI.
O Carlos Lupe, que foi o ministro do governo Lula, e o José Carlos Oliveira, que foi o ministro do governo Bolsonaro, não vão ter seus sigilos bancários e fiscais quebrados pela CPMI, que apura fraudes no INSS. A retirada dos requerimentos e o processo de votação foi acordada em reunião entre o governo e a oposição. Então, de novo, isso é uma coisa ruim? É ruim, porque a gente podia achar coisa com o Lupe também, né? Mas aí foi meio que acordado entre os dois ali para não ter problema, né? E, de novo, você ter a sua conta bancária levantada dessa forma, cara, é chato para qualquer um, meu amigo, pode ter certeza. Mas eu não faço nada de errado, tudo que eu faço é certinho, não sei o que lá, não tem nada contra ninguém, não faço nada de errado. Mas você já parou pra pensar que se olharem a sua conta bancária, tudo que entrou ali, tudo que saiu, se tiver alguma coisinha errada ali, meu amigo, o pessoal vai puxar essa história, né? Ele também solicitou quebra de sigilo bancário, fiscal e fornecimento do relatório do COAF sobre a movimentação financeira de Oliveira, que foi ministro de Bolsonaro, né? Então, ou seja, havia esse pedido também, tanto do ministro do Lula quanto do ministro do Bolsonaro, mas eles decidiram deixar os ministros de fora. De qualquer forma, vendo as associações, né, as supostas sindicatos e associações de aposentados, é aí que está o maior problema, a gente sabe disso, né? E dali a gente pode puxar outras informações do que tiver por ali, né? É o que eu falo para vocês, isso daqui vai dar munição pra caramba pra muita gente, tá? Aqui, ó, o acordo foi firmado pelo presidente do colegiado, o senador Carlos Viana, coloca em votação todos os itens pautados, exceto aqueles itens que estão fora do acordo, conforme manifestação dos parlamentares, ou seja, os requerimentos foram aprovados em votação simbólica, quando não há registro dos votos dos parlamentares. O senador Carlos Viana disse que os requerimentos endereçados a Lupe e Oliveira foram retirados da lista por não serem formalmente investigados, né? Isso aí foi acordo deles lá, tá? Fizeram acordo, mas isso é normal, sempre tem acordo mesmo lá no Congresso, não tem outra alternativa. Só o sigilo bancário da CONTAG e da Associação do Lula, meu amigo, vai dar para tirar muita coisa disso daqui, né? Então isso é uma boa notícia. A CPMI do INSS está seguindo com muita força e tem muita coisa para aparecer aí, com certeza vai dar para jogar bastante coisa no colo do Lula com essa CPMI. Isso é uma novidade excelente, não apenas porque vai permitir tirar pontos do Lula na popularidade dele, mas como também vai melhorar a situação dos aposentados, né? Existem já projetos na Câmara para impedir totalmente desconto do INSS, talvez seja a melhor maneira mesmo, ou seja, não é que seja proibido ter associação desse tipo, você pode ter a sua associação, você manda o boleto para o aposentado recebe o seu boleto e paga o boleto todo mês, como você faz com uma assinatura qualquer de revista e jornal e coisa e tal. Se você não quiser mais aquela assinatura, você cancela. Se você não quiser pagar, você não paga. O absurdo é o desconto automático da aposentadoria. É isso que realmente é uma coisa totalmente absurda, né? O governo chegou a tentar tirar o Rogério Marinho, né, que era o líder do PL que estava lá na comissão, né? Tirar ele da comissão dizendo que ele tinha interesse porque ele fazia parte do governo Bolsonaro, né? É uma cara de pau do caramba. O Paulo Marinho falou lá, o Paulo Pimenta falou que pediu que o Rogério Marinho fosse tirado da comissão e ler os artigos do Código de Processo Penal que fala sobre suspeição e não sei o que lá. Suspeição se aplica a juiz, tá? A investigação não faz diferença isso, mas enfim. Aí, como membro dessa CPI, o senador Rogério Marinho tem acesso aos documentos sigilosos de investigação, possíveis irregularidades no período que ele foi ministro. Por conta disso, é equívoco que parte diretamente interessada no objeto da investigação da medida, que excedeu funções de relevo federal, coisa e tal. Por conta disso, qualquer outro ex-ministro jamais poderia fazer parte de uma investigação sobre possíveis irregularidades. Aí qual foi a resposta do Rogério Marinho? Ô Paulo Pimenta, você é ex-ministro do Lula, caramba. Você foi ministro do Lula. Que negócio é esse? Você também tem que sair também aqui, ó. Ocupando, o Marinho rebateu o argumento afirmando que o deputado gaúcho também foi ministro do governo Lula, ocupando a SECOM. Ué, pela lógica, então pede renúncia você, sai você da comissão. Fala, rapaziada, passando só para agradecer a vocês pelos 3 milhões de visualizações que estamos fazendo por mês. E se você chegou até o final porque você gostou do vídeo, então se inscreve, compartilha, comenta. A gente tá fazendo mais de 3 mil e alguma coisa de compartilhamento. Então vamos bater mais um recorde desse mês. Valeu, um abraço, até o próximo vídeo.